para gravar. Então, essa busca do Nietzsche em tentar encontrar essa natureza do niilismo, né? O niilismo, então, entendido como um sistema de pensamento ético-político que busca resignar, só que não tá no paralelo do bem e do mal. Essa é uma definição que eu me obriguei a fazer para tentar agrupar esse conjunto de pensamentos que está criticando aqui no livro. Mas, em todo caso, nós estamos dentro desse universo que é esse niilismo, né, buscando identificar esses traços no pensamento agora aqui da filosofia moderna. Então, o niilismo é entendido, né, como um sistema de pensamento ético-político que busca resignar, tornar submetido a uma relação de dominação sem autonomia dos indivíduos. Então, a partir do, aliás, com um conjunto de valores, os homens, um grupo de homens, passam então a operar historicamente, né, formas de dominação. Então, se nós fôssemos usar um termo para se aproximar mais ou menos do que poderia ser o niilismo, nós podemos dizer que o niilismo é uma espécie de ideologia. Né? Lembrando que ideologia não é um conceito que Nietzsche vai usar, é usado mais no pensamento marxista, mas serve para nós ilustrarmos que seria mais ou menos a base fundamental do niilismo. Tá? Então, ele é uma ideologia, é um conjunto de ideias, valores que estão atravessados não só no âmbito da ética pessoal, né, do prisma que o indivíduo usa para julgar, para agir na realidade, mas também ele também está organizando a sociedade de uma forma mais ampla, né, coletivamente, como um sistema institucional. Portanto, ele está dentro do campo científico, portanto, está também no campo religioso, portanto, está também dentro de um conjunto de valores culturais, digamos assim. Então, o sistema niilista busca fazer essa diminuição, né, das forças do homem, né, essa ideia que a gente já viu, né, no pensamento de Spinoza, lá na diminuição das potências, né, tornar os indivíduos com sendo dominados pelos afetos tristes, né, aquelas forças que tiram a autonomia, retiram a capacidade crítica, colocam uma dominação muito complexa sobre os indivíduos. O feminismo é isso. E nós teremos mais para frente aí uma abordagem um pouco mais detalhada nesse feminismo, a partir de um outro texto, mas aqui nós estamos falando do para além do bem e do mal. Então, nesse sentido, vimos que o niilismo está dentro, especificamente, da metafísica. Ele é um subproduto da metafísica. A metafísica, então, nesse sentido, uma ciência, uma forma de pensamento que busca criar essências, busca analisar, categorizar essências. Nós vimos que a definição simplista e mais comum que as pessoas usam de metafísica aqui, né, de uma física que está para além, aliás, de um conjunto de conhecimentos que estão para além da física, não é suficiente aqui para nós. Ela tende a ficar, ela retira um conjunto de outras características, por exemplo, essa busca por essências, né? E a gente viu, na verdade, nas aulas anteriores, essas essências do pensamento socrático, no pensamento platônico, no pensamento aristotélico. Então, se tem essa ideia, né, de que a metafísica está tentando encontrar esses códigos, esse conjunto de características que supostamente são fundamentais, que fundam o homem, que o determina, que o condiciona. Então, essa busca, que foi parte importante da teoria do conhecimento, da razão humana, da construção das categorias científicas, para o Nietzsche começam a ser problemáticas. São problemáticas, operam dentro de uma suposta dualidade,
e que vai operar essa determinação sobre os seres. E aí nós vamos, né, na sequência aí do livro, paramos na aula passada, né? A gente fez um caminho bastante tortuoso aí, né? Entramos dentro do pensamento do helenismo, fazendo uma crítica à noção de natureza e indivíduo. O pensamento estoico busca criar uma idealização do homem, tendo ele sempre em uma aproximação com a natureza. Né? Então a gente tem aquela concepção do Rousseau, né, de um homem em estado de natura, quando ele se aproxima do ambiente natural, né, da ideia do Rousseau, né? Sociedade corrompe o homem vai sendo corrompido, mas a natureza dele própria é uma natureza pura, não tem esses sentimentos aí de posse, de bem e de mal. Então, essa concepção, o Nietzsche vai tentar retirar essa concepção. Ele fala, não, nós não temos que buscar na natureza essa aproximação. Nós não podemos, então, aí no caso, né, negar aquilo que é próprio do homem, né, que são as próprias imperfeições, o caráter falho, as limitações, então os acidentes, aquilo que o singulariza, aquilo que eu coloco sempre, né, num estado de um ser jogado na realidade, constantemente aprendendo e mudando, e refletindo. Então essa ideia de um homem idealizado na perfeição da natureza vai sendo gradualmente rompida pelo Nietzsche, ele buscando essa ideia de transformação, né? Transformação permanente. Até aqui, meus caros, boa noite aí para todo mundo. Chegou agora. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não me ouvindo? Tá baixo. Estamos Em sim, breve eu vou professor. estar. Ah, beleza. Em breve eu vou estar com fone melhor para vocês ouvirem. Até aqui. Dúvidas? Beleza. Tem dúvidas? Nada? Não. Enquanto não. Tá bom. Agora, Vamos seguindo. Vamos para nossa última aula. Eu fiz essa retrospectiva para a gente não cair diretamente lá no olho do furacão, mas vamos. Só fizemos uma retrospectiva para ver que ponto, né, a que pé está o Nietzsche na sua desconstrução, né, na sua busca por uma filosofia autoconsciente das suas fragilidades e limites, e como se o pensamento buscasse justamente tentar entender essas restrições, seus pontos convergentes, pontos cegos, tá? Então ele está usando o método chamado genealogia, para fazer uma crítica à racionalidade. Ah, mas e a religião? Ah, isso passou. Ele está agora, né, frente a novos problemas. O pensamento iluminista já se propôs a fazer uma crítica à metafísica religiosa, metafísica medieval, né? Mas o Nietzsche vai fazer em outras obras, mas nessa obra ele está apontando mais para a filosofia moderna. Passamos aqui então, ó, filosofia idealista, século XIX. E aí estávamos fazendo uma revisão
das dualidades ou da dualidade que é apresentada, né, na metafísica, com categorias diferentes em cada filósofo. Mas essa dualidade ela opera também criando, né, essa forma de hierarquizar elementos, né? E aí se torna um problema porque vai criar uma relação de poder, vai criar uma relação de exclusão, silenciamento, principalmente quando nós colocamos essas categorias dualistas sobre a subjetividade. No mundo físico, ainda é possível você encontrar uma relativa regularidade. Tá? Então, dentro do mundo físico é possível então você encontrar uma relativa regularidade, da qual é possível nós retirarmos a ideia de que é possível então quase chegar a uma lei, né? Uma lei física. Mas no mundo da natureza humana, aí começa o problema. Beleza? Na nossa última aula, nós vimos a crítica ao que o Nietzsche vai chamar de materialismo, atomismo materialista. Basicamente, o atomismo materialista vai reduzir a realidade àquilo que é observável, a natureza vão ser buscados essas categorias essenciais da natureza, e aí essa essência da natureza, os elementos mais fundamentais, vão ser buscados no Nietzsche uma nova interpretação. Ao invés de pensarmos que hoje na metafísica ainda já se tem essa ideia, né, que os objetos, né, eles estão sempre numa relação de não de estabilidade, mas eles estão numa relação ali de um sendo influenciado pelo campo de força do outro. Então você tem sempre essa mudança da natureza dos objetos na medida em que é tensionado também pela relação da outra força. Então o Nietzsche vai usar essa visão do cara da área da saúde, acho que não sei se ele é um médico, mas também escreve sobre física e tal, que é o Boscovici, sei lá como se pronuncia, mas ele vai tirar então essa ideia de que nós não temos uma natureza essencial ou uma força única ou central ou tal, mas sempre forças que estão em constante tensão. Essas forças ele vai chamar de Kraft, então vai retirar esse caráter aí unitário das coisas, dos elementos. Então, o caráter unitário atômico, singularizado, reduz a unidades centrais. Então você pega, por exemplo, um filósofo como Gilles Deleuze, ele vai trabalhar com um conceito chamado rizoma. Alguém lembra isso aí, do rizoma? Alguém já ouviu? Do rizoma do Deleuze, que a criação ela é rizomática. Alguém já viu? Vitor? Ainda não, professor. Entendi. O Deleuze vai então usar, não vou entrar em aprofundamento, porque nós teríamos, acredito, uma aula ou uma apresentação, enfim, lá para o final do segundo bimestre do Antiédipo, acho que Capitalismo e Esquizofrenia, se eu não me engano. E aí lá ele vai estar apresentando também, e tem o texto que é o que é a filosofia, fala sobre a produção de conceitos, mas basicamente a ideia do Deleuze é justamente retirar essa, essa noção de que a criatividade ou as criações humanas, elas são criações sempre de pontos essenciais, de pontos ordinários, de pontos únicos, de fontes, né,
que se reduzem a unidades, e aí ele vai estar mostrando que a criação, né, as forças criadoras ou destruidoras, enfim, elas são sempre forças que se estabelecem da mesma forma como as raízes. Então aí a ideia do rizoma, né, é um conceito que vem da biologia, que vai operar da mesma forma que as raízes das plantas estão no chão. Assim. Se tivesse tirar uma radiografia da terra, a gente veria as raízes sempre fazendo aquelas conexões, né, não tem um ponto de origem e um ponto final, não tem um ponto central, nós temos bastante conexões entre várias camadas, digamos assim, das raízes. Então, o rizoma é mais ou menos por aí, né? É uma tentativa de você estar retirando os canais de criação, então o cientista não está mais submetido a uma única fonte de criação. Por exemplo, observação direta. Né? Ele não, as ideias não vêm somente de um único arcabouço, né? Ela pode vir de vários lugares, muitas vezes lugares caóticos, lugares que são impensáveis. Mas isso já é uma teoria que advém dessas críticas, né? Já inaugurada por Nietzsche, nesse momento do século XIX, e que vai repercutir depois na teoria deleuziana, Foucaultiana, enfim, uma nova abordagem. Nesse sentido, então, nós vimos no final ali que a matéria ela é uma manifestação das forças em ação. Sempre forças em relações, nunca, né, isoladas ou unidades que detêm as características de todas as coisas ou de uma única coisa, mas enfim, retira todo esse caráter de isolamento e coloca sempre numa relação de tensão. Professor, Pode falar. o senhor está apresentando? Não está aparecendo? Não. Tá. Deve ter caído. Obrigado por me falar, porque eu tinha colocado para apresentar. Está aparecendo agora? Está aparecendo? Tá, agora sim. Beleza. Então, essa característica de relação volta-se para a própria ideia, por exemplo, da concepção de alma, de mente, dessa subjetividade que é formada por uma única substância. Né? Então, a construção dessa alma unitária, né, ou da razão unitária, ela é quebrada e é colocada sobre uma tensão de impulsos. Veja, da mesma maneira que a gente tinha uma ideia lá de relações de força, né, Kraft lá, agora nós temos a ideia de que a subjetividade, a razão, ela está tensionada a essa tensão de impulsos, coisa que até então nem era cogitado em Freud, não era cogitado em nada dessa ideia do inconsciente. Estava em Schopenhauer alguma coisa, mas a concepção de que o homem é conduzido por um conjunto de impulsos. Isso é a natureza humana? Não sabemos. É uma parte dessa relação, não tem essa essência. Né? Dessa natureza humana não existe mais aqui nessa concepção. A gente é conduzido por um monte de forças. Mas a palavra impulso não aparece em Nietzsche. Tá? A gente já pode dizer que não faz parte das relações racionais. Não faz parte da produção racional do cérebro. Desculpa, a mente ela está permeada então dessas tensões. Então ele vai dizer depois no final que a vida é tida para ele como um impulso da vontade de poder. Essas forças são de ordem orgânica. Então a vontade, todas as nossas coisas fazem parte dessa força que nos impulsiona, digamos assim, a sobreviver, né? Nos impulsiona a ir até o seio, se amamentar, buscar proteção quando está frio, enfim, sei lá, um monte de impulsos que nos levam a tentar sobreviver, a tentar adquirir capacidades para manter o organismo vivo. Então essa força não é uma força, percebam, a vontade de poder ela não é necessariamente uma força
puramente biológica, não é uma pulsão que nós não controlamos, é o nosso instinto animal, não é somente isso. É parte disso, mas ao mesmo tempo é algo que está além da, da individualidade humana. Por exemplo, né, a história, né, os fatos históricos, os fatos sociais, as coisas que estão na coletividade, da qual nós muitas vezes somos engolidos, nós simplesmente nascemos dentro de uma força da qual veio desde os tempos imemoriáveis. Então, não é somente o biológico, orgânico, individual, mas também é parte também dessa força, né, do Geist, da historicidade das coisas, das forças que são coercitivas. Então, também é resultado disso. Dúvidas até aqui sobre essa crítica do Nietzsche ao materialismo, que vai ter sequência agora no empirismo. Até aqui. Estão quietinhos? Dúvidas? Deixa eu ver o chat. Ver se alguém fez pergunta. Não. Nada. Tá bom, então. Professor, Pode falar. como é que o senhor poderia explicar essa ordem orgânica que é colocada por ele? Explicar melhor? Certo. Deixa eu aumentar o volume. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a página. Aqui, ó. Na página 35. Os fisiólogos deveriam refletir, estabelecer o impulso de autoconservação como um impulso cardinal de um ser orgânico. Algo que é vivo, quer sobretudo dar vazão à sua força. A vida mesma é vontade de poder. A autoconservação é apenas uma das consequências indiretas e mais frequentes disso. Em suma, nisso, como em tudo, cuidado com os princípios teleológicos supérfluos. Ou seja, que nós somos seres que têm uma finalidade última, que viemos para certos fins e tal. Então ele está dizendo que é para tomar cuidado com esses princípios teleológicos. Caso de impulso de autoconservação, que se deve à inconsequência de Spinoza. Assim, ordena o método que deve ser essencialmente economia de princípios. Então, nesse sentido, essa parte das forças orgânicas aqui, né, é o que está buscando, principalmente no século XIX, né? Então, deixa eu só complementar aqui. Então, nós temos aqui no século XIX a ideia de que o homem, né, é uma composição biológica que possui, né, uma mecânica interna no seu corpo, funciona segundo, né, essas regras, essas leis da sua biologia. Então, a anatomia está se desenvolvendo eminente, né, nesse momento. Então, a construção de um conhecimento sobre o homem, ela passa, muitas vezes, pela forma como a ciência de uma determinada época está apresentando os conceitos. Então, nesse caso, as ciências biológicas, a anatomia, a medicina, a fisiologia, elas estão em fase desse tipo de descrição do ordenamento do homem a partir dessas fontes orgânicas. A gente não está desconsiderando isso aí. Está dizendo, não, é sim, com certeza, mas não é somente isso. Não é não são as regularidades ou as leis biológicas que vão regir o homem. Existem esses poderes históricos, sociais que também. Então, e
outros elementos que fogem também dessas determinações ou dessas forças, né, tanto do aspecto biológico do indivíduo quanto do aspecto histórico do qual nós estamos constantemente sofrendo, mas existem fatores da subjetividade que ultrapassam isso, né? Porque o ser está constantemente no movimento, né, do, da realidade, né, no movimento de desconstrução, de estar sempre em possibilidade de abertura, de transformação de sua subjetividade. Então ele está sendo conduzido por esse conjunto de forças. Ele não tem uma única força fundamental. Se a gente for descrever essa vontade de poder, que seria o conceito que move ou que condiciona as, os aspectos, né, sobre o sujeito, né, eu não saberia te responder porque são vários elementos. Né? Por exemplo, né, a vontade do indivíduo de manter o seu organismo vivo. Então, é parte da vontade de poder. É um desdobramento, mas não é a vontade por ela mesma. É o indivíduo buscar se proteger quando o seu corpo está em perigo. Então, você tem uma série de condicionantes desse estado de pulsões, de funções biológicas, aí você tem determinações também da vontade de poder que estão no âmbito das políticas, no âmbito de relações sociais que são estabelecidas dentro de uma comunidade, práticas religiosas, práticas culturais da, da aldeia, da, do lugar, do contexto onde se insere. Então, você está dentro da vontade de poder, você tem uma série de outros elementos. Muito bem. Então, eu vou dar sequência para a gente não ficar muito tempo nesse texto, nós temos muito caminho para andar ainda. Principalmente porque nós vamos terminar isso aqui, nós vamos ter, pelo menos no primeiro bimestre, começar a pensar o eclipse da razão do Horkheimer. Então, não quero ficar só o primeiro bimestre, né? Estão vendo que é denso, né? Principalmente tem essa ideia, tem que construir, às vezes, o pensamento que a gente está destruindo. Então, esse processo dá um trabalhinho, mas vale a pena porque nós, ao mesmo tempo que temos uma aula e temos uma exploração de filosofia contemporânea, que é a crítica, nós temos também uma revisão em partes da filosofia moderna. Então, ele vai fazer uma crítica ao empirismo na página 36, e em específico ele vai dar uma fala sobre a física da sua época, óbvio. A física nascente da sua época. Podemos dizer que a física da sua época está sendo conduzida pela mecânica newtoniana. Então, essa crítica à mecânica newtoniana, ela se dá por intermédio da ideia de que a física como o empirismo, né, eles são, basicamente, a sua premissa, né, é dizer que todas as coisas, né, todo conhecimento, é somente o observável. Pela experiência. Então, estamos falando que os dados sensoriais é que
produzem a pesquisa. Então, o Nietzsche diz que, olha, os indivíduos, né, dentro dessa ordenação do mundo, eles estão presos à crença dos sentidos. Então, essa crença dos sentidos é uma forma de dizer, olha, todo conhecimento reduz a isso, reduz a tudo aquilo que eu posso observar, tudo aquilo que eu tenho como prova de comprovação feita pela observação direta, pela descrição, pelo observar diretamente o fenômeno ali. Então, essa premissa, ela guarda no seu interior uma fragilidade, uma crença, né? Essa crença de que os dados chegam para mim são verdadeiros, e que toda a experiência ela é por, por necessidade ou por seu próprio estatuto é verdadeira, e chega para mim é um conhecimento seguro, né? Então ele vai estar mostrando, não é por aí não. Nós não podemos então tomar essa nova ciência como, né, uma nova produtora de verdades absolutas, né? Como foi no período medieval a religião cristã medieval, mas nós temos que submeter também ao processo. E ele vai estar mostrando que os racionalistas, como Platão, né? Então, Platão já nos alertava sobre a realidade sensível ser mutável, ilusória. Não só a realidade sensível aqui, mas os próprios órgãos sensoriais também. Okay? Então ele vai dizer assim, de modo inverso, precisamente na resistência contra a evidência dos sentidos, consistia o encanto do modo de pensar platônico, que era o modo de pensar nobre, talvez entre homens que inclusive gozavam dos sentidos mais fortes e mais exigentes do que os de nossos contemporâneos, mas que sabiam encontrar um triunfo mais elevado em permanecer senhores desses sentidos. E isso através de pálidas, frias, cinzentas redes conceituais que lançavam sobre o colorido turbilhão dos sentidos, a turba dos sentidos, como diz Platão, nessa sujeição do mundo e nessa interpretação do mundo, à maneira de Platão, havia um tipo de gozo diverso daqueles que nos oferecem os físicos de hoje, bem como os darwinistas e antiteleólogos, dentre os operários da fisiologia, com seu princípio da força mínima e da idiotice máxima, onde o homem não tem mais nada para ver e tocar, ali ele também não tem mais nada a fazer. Esse é, sem dúvida, um imperativo diverso do platônico, o qual, porém, para uma rude e laboriosa espécie, futura de operadores de máquinas e construtores de pontes, que apenas tem trabalho grosseiro a fazer, pode ser precisamente o imperativo adequado. Então, fazendo aí a crítica, né, a esse elemento, né, aqui a crença dos sentidos, né, aos sentidos aprisionarem o conhecimento somente naquilo que é possível de ser observado. O Platão chama esse ponto de turbilhão dos sentidos. Então ele vai estar dizendo que aqui
isso aqui é um turbilhão. Você tem 1 bilhão de informações chegando. Você tem um monte de informação chegando. Podemos usar uma crítica ao empirismo não somente vinda do próprio racionalismo, como usou o Nietzsche agora, né, para buscar refutar o empirismo. Buscando Platão o antídoto para esse excesso de confiança na experiência, desse excesso de confiança naquilo que é observado pelos olhos, pelo tato, pelo paladar, enfim, pelas experiências diretas. E nós podemos então dizer que podemos usar outro filósofo para a crítica. Então, o que é a realidade sensível para o Hume? Por que nós temos que estar cautelosos em relação ao conhecimento dessa física, que é uma física predominantemente empírica? Depois a física vai adquirir muito mais teoria, né, muito mais conjectura e conjecturas matemáticas e tal, geometrias, elementos, né, não da experiência direta, mas do mundo inteligível, né, dos entes de razão. Mas nessa física específica, que é a física predominantemente empirista, podemos dizer que Hume faz uma crítica também, juntamente com Platão. Qual é a crítica do Hume? O que é problemático para Hume? Só um pouquinho. Professor, hoje, com todo esse papo coach de mindset, transmutação cósmica, de certa forma, ignora completamente a subjetividade dos seres. É basicamente o discurso de que se pode querer, se você pode querer, você pode, basta sua vontade. É exatamente, Excel. Com certeza. Acho que hoje, né, se faz muito presente também essa abordagem nietzschiana, né, de encontrar esses elementos nihilistas dentro do próprio discurso supostamente positivo, otimista, de encontrar um gatilho fundamental na tua cabeça que vai transformar num outro sujeito, né? Então, nós temos hoje, né, esse problema também. O Caimi falando: professor, eu tenho um livro aqui em casa, mas nunca li por falta de conhecimento sobre Nietzsche. Conheço apenas o básico da sua filosofia. Acredito que com essa aula sobre o texto já consigo ler o livro por completo, sem que me falte recurso para uma boa leitura e interpretação. Se tiver algum vídeo para indicar ou algo do tipo também, com certeza. Tenho o... Deixa eu ver o nome da filósofa. Ela trabalha... Deixa eu só ver aqui na minha estante o nome da filósofa. Scarlett Martin. Esse livro aqui, ó, da Scarlett Martin. Vocês estão conseguindo ver o livro? Scarlett Martin, Nietzsche, o filósofo da suspeita, tá? É um livro que eu acho interessante para fazer essa leitura, né, de introdução, de você localizar alguns conceitos basilares, né, do Nietzsche. Essa filósofa aqui, a Scarlett Martin, é uma professora do Brasil. Ela, acho que dá aula na USP. Se você digitar no Google, vai ver bastante vídeo dela. Uma professora muito, digamos assim, importante aqui no Brasil, estudiosa de Nietzsche, talvez uma das principais, ou a principal. Então, acho importante, quem quer, né, dar uma aprofundada também,
pode ver esse livro aqui, ou essa professora aqui, a Scarlett Martin, ok? Pô, mas, né, é isso aí, o objetivo é o seguinte, por que o Nietzsche foi importante para a filosofia contemporânea? O que ele abre, né, de problemas, principalmente, né? Muitas críticas feitas à modernidade, e isso caracteriza a contemporaneidade, olhar para o passado e falar, putz, olha, nós podemos ter outros problemas, vamos avançar em outras questões, vamos tentar criar uma coisa, um pensamento tão revolucionário quanto foi o iluminista. Com relação à crítica do Hume, posso sim, vou digitar aqui na coisa. Scarlett Martin, ok? Com relação a David Hume, como a realidade é para ele, como a realidade é para Hume, e qual é o problema que a ciência enfrenta, principalmente o empirismo, quando está observando a realidade? Pergunta valendo 1 milhão. Eu de conhecimento. Arrisquem, seminaristas, Vitor, Caini, Gessel. O que é a natureza para Hume e qual é o problema que os empiristas têm quando vão analisar a realidade ou a natureza? Ninguém vai arriscar? Não lembro de nada mais de Hume? Da cópia? Explica mais, Caimi. Digita estava o microfone aí. Alguém? Não lembro de nada, não acredito. Qual o problema da realidade? Como que a realidade é compreendida pelo Hume? E qual é o problema que o observador ou cientista, pesquisador tem quando vai analisar ela? Né? Criticar o empirismo. Qual é? Seminaristas? Deu certo o microfone? Deu certo. Professor, se eu não me engano, é justamente essa questão que o Hume apresenta como um problema, seria que a partir dos sentidos mesmo a gente consegue se enganar. Apesar dele ser empirista, se eu não me engano, ele aponta isso. Sim. E o que faz ele nos enganar? O que faz o sentido nos enganar? Professor, Pode falar. O conhecimento para Hume, né, teria base nas impressões e nas ideias, né? E as impressões são justamente captadas pelos sentidos, se eu não me engano. Isso. Qual é o problema na hora de chegar a uma observação de uma lei da natureza, por exemplo? O que o cientista tem como problema para o Hume? professor, Arrisca, Vitor. Tá na ponta da língua. Você não consegue sentir, né? Por exemplo, a gravidade. A gravidade pro empirista, a gente não sente a gravidade, né? Será que não sentimos, Caimim?
Se a gente jogar uma pedra no chão, a gente não vai estar observando a gravidade agindo ali? O problema da natureza para o Hume começa com C. Aliás, não da observação da natureza, não da natureza em si. Causalidade. Causalidade. Noção de causalidade, lembram? Então, a natureza para Hume, né? Se a gente for usar essa... Também o Hume para ampliar o referencial crítico sobre os empiristas, né? Então, a natureza ou realidade física é composta por uma variação de dados, né? Chega de todo jeito para nós a realidade, a natureza, chega como textura, chega como som, chega como né, ondas sonoras, como ondas visuais, né, luz, sombra, então uma série de coisas, figuras, luminoso, não luminoso. Então tudo isso faz com que ela também se torne mutável. Da mesma maneira lá que o Heráclito pensa. Mas o problema não para por aí, né? A nossa consciência passa a ser o resultado, né? Aliás, os conteúdos da consciência são construídos a partir da repetição observacional, o que vai gerar também, juntamente com essa repetição, nós vamos ter uma crença ou hábito. Mais ou menos por aí o problema. Então, a nossa razão vai, ao observar repetidamente certos fenômenos, ela vai achar que o fenômeno no futuro vai repetir o fenômeno do passado, porque nós tivemos a observação feita anteriormente, tivemos esse resultado. Então, isso também gera uma ideia de que a natureza possui regularidades, mas nós não temos uma capacidade para ir além da observação. E a observação só permite aquilo, né? A gente não sabe o que o fenômeno vai resultar se a gente não observar ele novamente. E nessa observação nova, ela sempre pode ser uma observação que vai captar outras coisas. Então a gente não consegue ter a lei, nessa compreensão do Hume, nós não conseguimos ter a lei mesmo física sendo possível, porque ela sempre vai poder ser alterada no futuro. Entende? Recapitularam a questão do Hume? Sim ou não? Estão silenciosos? Beleza. Estão silenciosos, meus amigos? Alguma alma chegou a ler Para além do bem e do mal? Não. Procurem nele. Não se esqueça. Não se esqueça. Tire aí uma meia hora do dia, uma hora, para dar uma lida. Para não ficar todo confuso, todo perdido na hora de fazer a prova. Muito bem. Vamos fazer uma pausa, então, agora? Sim. Beleza. Voltamos 8h20.
Meia. Agora, que horas? 20. 8h20? Beleza. 8h20 retornamos, então. Eu mando o link lá no coisa, ok? Dei uma espreguiçada lá. Quem não leu o texto, estamos na página 36, ok? Vamos fazer a crítica ao racionalismo agora, na sequência aí, beleza? Até daqui a pouco.